Bom, pessoal, vamos continuar a nossa definição. A gente já, o nosso procedimento aqui de linearização era a gente linearizar o pêndulo invertido simples. A gente, no vídeo passado, parte 1, a gente já definiu a equação do pêndulo, certo? E agora a gente vai precisar linearizar, porque o seno de θ não é linear, tá? Como é que a gente faz? Bom, qual que é a ideia da linearização? Se você tem um sistema, tá? Que no caso aqui eu vou usar o exemplo, tá? É θ por t, certo? E o sistema ali é não linear, certo? Não tem uma relação linear entre o θ e o t, tá? Obviamente o linear aqui não é a questão de estar parábola, tá? Mas é só um exemplo. Tá? O linear aqui seria o x, o θ ao quadrado, o seno de θ, cosseno de θ, tá? São valores que não se encaixam, tá? Mas a ideia da linearização é a seguinte: você vai ter um ponto de equilíbrio, certo? Vamos supor um θ zero que vai te dar um TE zero, certo? E a ideia é você trabalhar não com o θ completo, mas com delta θ em função do delta TI, certo? Então, no caso, quando você faz isso, você pode linearizar e a gente já trabalha aqui variações em torno do θ zero e do TE zero, tá? Que são essas variações, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um elemento aqui, certo? Um G de S aqui, que vai representar isso aqui, cuja entrada é o delta TE e a saída é o delta θ. Certo? É isso. Para fazer isso, tá? A gente precisa fazer o seguinte: vou começar com o delta TI. O delta TI é o que? Seria o TE de θ mais delta θ menos o TE, o θ zero, tá? De θ zero, certo? É isso aqui que seria o delta TI. Então, para isso eu preciso calcular o TE θ zero e o TE θ zero mais delta θ, tá? Vou começar com o simples, tá? TE θ zero vai ser o que? ml ao quadrado sobre 3 θ zero ponto mais dm θ zero ponto, vou colocar entre parênteses porque o θ zero é um número, mais mlg sobre 2 seno de θ zero. Acontece que θ zero é uma constante, ou seja, derivada do constante é zero, derivada de constante é zero. Então, TE θ zero é igual a mlg sobre 2 seno de θ zero. Tá? O que quer dizer isso? Bom, ó, numa situação de desequilíbrio, você vai dar um degrau de TE, e aí um degrau é assim. Com o passar do tempo, o que vai prevalecer vai ser a constante, certo? Ou seja, você vai dar um T0 aqui. E aí, essa primeira parte e essa segunda parte somem. Então, em situação de equilíbrio, o torque aplicado vai ser igual ao mlg seno θ. O torque aplicado vai ser igual a mlg seno θ, tá? Isso quer dizer que dependendo do torque aplicado, você vai ter um θ que vai satisfazer, porque o mlg ele é constante, então vai existir um θ que vai satisfazer o que você quer, tá? O TE que você quer, tá? E aí ele vai equilibrar, tá? Então, levando em consideração que o seno de θ varia de menos 1 a 1, certo? A amplitude dessa força do torque ele não pode ser maior que mlg sobre 2, senão ele não vai estabilizar nunca, tá? Mas vamos lá, a primeira parte tá feita, certo?
Então, para um torque constante, né, um θ constante, um θ parado numa posição, eu vou precisar de um torque específico. Tá? Agora vamos desenvolver a outra parte, que é o T de θ0 mais Δθ. Certo? O que vai ser isso aqui? Vai ser ml ao quadrado sobre 3 θ0 mais Δθ, ponto, mais dm θ0 mais Δθ, ponto, mais mlg sobre 2 seno de θ0 mais Δθ. Tá? Aqui é o seguinte, θ0 mais Δθ, aqui dentro o θ0 é constante, derivada de constante é zero, mas o Δθ é variável, então isso aqui vai ficar ml ao quadrado sobre 3 Δθ, ponto, mais, aqui é a mesma coisa, dm Δθ, ponto, mais, e agora vamos lá, mlg sobre 2, seno de θ, seno de θ, soma, né, vai ser o que? Seno do primeiro, seno de θ0, cosseno Δθ, mais, porque é mais aqui dentro, cosseno de θ0, seno de Δθ. Certo? Aqui é o seguinte, na linearização a gente supõe um Δθ pequeno. E quando isso acontece, a gente tem que cosseno de Δθ tende a 1 e seno de Δθ tende a Δθ. Tá? Feito isso, olhando para esse lado, a gente vai ter que cosseno de Δθ é 1, seno de Δθ é Δθ. Tá? É isso, né? Seno de θ, cosseno de θ, então vai dar isso aqui. Tá? Então vai ser o que? T θ0 mais Δθ é igual a ml ao quadrado sobre 3 Δθ, ponto, mais dm Δθ, ponto, mais, aqui vai ter duas parcelas, tá? Eu vou começar com a segunda, porque ela tem o Δθ aqui. Então, vou agrupar os Δθ. Então, vai ser mlg sobre 2 cosseno θ0 Δθ, tá? Que é essa parcela aqui. Mais mlg sobre 2 seno θ0, tá? Que é essa parcela aqui. Então, o que eu preciso, tá? Eu preciso do ΔTi, tá? Que é o que? T θ0 mais Δθ menos Te θ0, certo? Olhando para isso aqui, lembrando que essa parcela aqui vai ser mlg sobre 2 seno θ0, nós temos que essa parcela aqui, tá? Vai ser ΔTi é igual a ml ao quadrado sobre 3 Δθ, ponto, mais dm Δθ, ponto, mais mlg sobre 2 cosseno θ0 Δθ, mais mlg sobre 2 seno θ0 menos mlg sobre 2 seno θ0. Corta. Se tem então uma função que é ΔTe igual a ml ao quadrado sobre 3 Δθ, ponto, mais dm Δθ, ponto, mais mlg sobre 2 cosseno θ0 Δθ, tá? E agora sim, agora eu posso colocar Laplace aqui sem problemas. E eu vou ter, antes, eu já vou nomear algumas coisas aqui para ficar mais fácil.
Esse aqui vai ser o meu JM. E esse daqui, ó, deixa eu colocar, eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó, KM, tá? Separado. Então, a constante. Aí, se cosseno θ, eu vou deixar externo, porque é mais fácil eu mudar o ponto de equilíbrio aqui, tá? Então, vai ser o que? Delta T de S é igual a JM S ao quadrado mais DMS mais KM cosseno de θ0 delta θ S, tá? Então você tem um delta θ de S por delta T de S é igual a 1 sobre JMS ao quadrado mais DMS mais KM cosseno de θ0. Obviamente, se o θ0 for 0, o KM vai ser só KM, tá? Isso é interessante. Esse aqui é o meu G de S. E aqui é o seguinte, eu linearizando, eu posso usar essa função para sintonizar o meu PID, certo? E aplicar no modelo não linear, tá? Então, por exemplo, eu vou usar o modelo interno. Para aplicar o modelo interno, tá? O modelo interno ele leva em consideração uma função desse tipo aqui, ó, K tal S ao quadrado mais 2 tal zeta S mais 1. Então eu tenho que dividir tudo por KM, KM cosseno θ, tá? Então se eu tirar o KM cosseno θ aqui, vai ficar o quê? 1 sobre KM cosseno θ, JM sobre KM cosseno θ, S ao quadrado, mais DM sobre KM cosseno θ, S, mais 1, certo? Então eu vou ter que, aqui é tal ao quadrado, tá? Tal ao quadrado é S, então vamos fazer. Então daqui eu vou tirar aqui o K, meu, é 1 sobre KM cosseno θ, certo? O tal vai ser raiz de JM sobre KM cosseno θ. E o zeta vai ser dm, certo? Sobre 2 tal km cosseno θ, tá? Essa parte aqui, 2 passa para baixo e o tal passa para baixo aqui, tá? Então vai ficar esse aqui, tá? Com esses valores, tá? Pela tabela do modelo interno, a gente vai ter um KP KP é igual a 2 zeta tal sobre K lambda, tá? O lambda é o que? É o constante de tempo que você quer, tá? Porque a ideia é transformar isso aqui essa função na resposta em área fechada num modelo de primeira ordem, tá? Com ganho unitário, tá? O TI, no caso, vai ser 2 zeta sobre tal. Aliás, é 2 zeta tal, tá? 2 zeta tal. E o TD, que vai ser tal sobre 2 zeta. Zeta, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Tá? Então, definido isso aqui, eu vou aplicar. Vou aplicar no controle de um pêndulo, tá?
Cabe lembrar que o controle do pêndulo, tá? Para eu desenhar o pêndulo do jeito certo, deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês como é que eu vou desenhar o pêndulo, tá? Olha esse aqui, eu vou colocar aqui a função do pêndulo, tá? Só para lembrar vocês, T é igual a ML, eu vou colocar o jeito que eu JM θ ponto ponto mais DM θ ponto mais KM seno θ, certo? É isso aqui, tá? O KM, lembrando, né, que eu tinha definido, tá? Vai ser MLG, tá? Então tá aqui. Como é que eu vou desenhar isso de forma não linear, tá? Lembra que eu tenho que um jeito de fazer é isolar o θm, ou θ ponto ponto, tá? Então o θ ponto ponto vai ser o que? TE menos dm θ ponto menos km seno de θ, tudo isso sobre um Jm, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu tiver a aceleração, certo? Deixa eu até colocar mais para baixo, porque eu vou precisar de espaço aqui. Se eu tiver a aceleração, vou colocar mais para cima, eu posso integrar e achar a velocidade. E eu posso integrar e achar a posição. Assim, o θm meu vai entrar aqui e vai sair o θ. Tá? Mas o que é o θ ponto ponto, né? Θ ponto ponto não θm. Vai ser 1 sobre j, então vou colocar 1 sobre jm. Certo? Vou fazer o triângulo primeiro, aí coloca 1 sobre jm. Tá? E aqui eu vou fazer o que? Eu vou ter o mais e o menos e o menos. Aqui entra o meu TI. Certo? Aí eu tenho que ter um dm aqui, que vai pegar a velocidade. Por que eu fiz isso aqui? Velocidade, certo? Multiplica por dm e joga aqui. E a outra parte é km vezes seno de θ. Então eu faço um seno, pego o seno daqui, multiplico por um km e jogo aqui. Esse aqui é o modelo do pêndulo de forma não linear, tá? É isso aqui, tá? Qual que é a ideia? Tá? Eu vou usar aquele modelo, certo? Que é o 1 sobre jms ao quadrado mais dms mais km cosseno θ zero, certo? Para conseguir sintonizar um PID. Então, delta TE, delta θ zero, tá? Como é que funcionaria isso aqui? Você teria um PID e esse PID funcionaria para esse caso, tá? Só que no caso, esse bloco, tá? Vai ser um bloco que vai entrar o TE e vai sair o pêndulo. Vai sair o θ. É isso que eu quero controlar, não isso. É isso aqui, tá? Então, como que eu vou fazer, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar pêndulo, certo? Aqui vai ser o TI e aqui vai ser o θ, tá? Eu vou usar esses parâmetros para sintonizar um PID. E aí esse PID, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar, subtrair o θ zero,
de forma que eu tenho Δθ aqui, tá? Esse Δθ, ele vai ser a realimentação, e aqui eu teria um set point de set point, tá? Set point de Δθ, que eu vou fazer o seguinte: Δθ set point, e aqui eu coloco PID. PID, ele vai sair daqui, ele vai chegar no ΔTI. O ΔTI não é o TI, tá? O que é o TI? O TI vai ser a soma do TE0 mais o ΔTI, tá? Então, basicamente é isso. É isso que a gente vai fazer lá, tá? E a gente vai controlar o pêndulo desse jeito, tá? Então, eu vou supor, tá? E eu vou colocar alguns valores aqui. Para a gente fazer, eu vou supor uma massa de 0,2 quilos, certo? Um L de 0,5 metros, um G de 9,81 metros por segundo ao quadrado e um DM de 0,01, tá? O torque, vamos supor que seja Newton metro, tá? Eu sei que a velocidade radianos por segundo ao quadrado, tá? Então eu sei que Newton metro tem que ser igual a o dm, a unidade do dm vezes radiano por segundo ao quadrado, tá? Então vai ser o que vai ser, para isso estar certo, vai ser Newton metro segundo ao quadrado por radiano. Newton metro segundo ao quadrado por radiano. Eu acho que é essa aqui a lógica aqui, tá? Bom, independente disso, tá? A gente vai montar nosso sistema usando essas grandezas, tá? Onde que a gente vai montar? Vamos montar no MATLAB mesmo, tá? Vamos pegar aqui as grandezas, tá? Eu vou desenhar o pêndulo como um subsistema, tá? Aqui. Então, vou colocar aqui dentro do subsistema, fica mais fácil depois. Porta subsystems, tá? Então vamos lá, subsystem. Esse aqui vai ser o pêndulo. Pêndulo, tá? O pêndulo ele tem como entrada o TE e como saída o θ, tá? Vou fazer mais ou menos aquela ideia, tá? Eu vou colocar os valores, depois eu vou ver a questão da nomenclatura, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso de dois integradores, tá? Integradores, eu preciso de integrador. Um integrador aqui e outro integrador aqui. Aí eu preciso de um ganho, certo? Esse ganho vai ser 1 sobre Jm, tá? Jm ainda não está definido, eu vou definir ele, tá? E eu preciso de um somador. O somador vai ser menos mais menos. Agora eu vou precisar de outro ganho, que vai ser o dm. Ele vai pegar a velocidade que está aqui e vai realimentar aqui. Eu vou precisar de um seno, que não está aqui, ou posso procurar aqui, ou posso vir em Math e ver lá embaixo Trigonometric Function.
No caso está certo, seno. O seno vai pegar a posição. E aqui eu vou multiplicar por km. E vou colocar aqui e eu vou realimentar aqui, ó. Beleza, esse aqui é o modelo do pêndulo, tá? Esse aqui é o modelo do pêndulo. Para eu continuar, tá? Obviamente o que eu ia fazer aqui, tá? Eu vou pegar um ganho aqui só para... Esse ganho vai ser um pouco mais para cá. Esse aqui é só para transformar em graus. 180 sobre π, para transformar em graus para a gente ver melhor, tá? E vou colocar um sync, que é um scope simples, e um degrau. Degrau é um source step, certo? Beleza, tá? Aqui vai dar o valor que eu quero, tá? Deixa eu salvar isso aqui como os dois, tá? Então vamos lá, olha só, deixa eu vir aqui, Model Properties. O que eu vou fazer? Na inicialização eu vou definir todos os meus parâmetros, tá? Que parâmetros são esses? Vai ser a massa eu vou definir como 0.2, que fica fácil assim, qualquer coisa que eu precisar mudar, eu mudo aqui, 0.5, tá? O G igual a 9.81, certo? O DM igual a 0.01, certo? E com esses valores eu vou calcular o JM, que é ml ao quadrado sobre 3, e o KM, que é igual a M vezes L vezes G sobre 2, certo? M vezes G sobre 2, tá? Então a gente tem esses valores, tá? Vou definir o θ zero, certo? θ zero meu vai ser 30 graus, vamos supor. O π sobre 6 é 30 graus. Então eu vou oscilar em torno do 30 graus, tá? E o meu TE0, certo? TE0, tá? Vou colocar 0 mesmo que aí eu não erro. TE0 vai ser o que? É o KM, né? MLG sendo θ sobre 2. Como o MLG está aqui, vai ser KM vezes seno do θ0. Tá? Esse aqui vai ser o TE0. Tá? Então, isso aqui ajuda a gente, tá? Seguinte, já está tudo definido, a única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou fazer aqui o que vai ser o TE0. Com o TE0 eu tenho que conseguir 30 graus aqui, certo? Deixa eu modificar uma coisa que, como vai ter oscilação, é bom a gente diminuir um pouquinho o max step size, 1 elevado a menos 2, tá? Vamos rodar. Tá no ODR 45, mas a princípio eu acho que vai funcionar bem. Você vai ver que ele vai oscilar em torno de 30. Eu vou colocar mais tempo. Vou colocar 50, tá? Para você ver que vai parar em 30 graus. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Fazer essa transição de forma mais suave possível, tá? Em torno do 30, tá? Em torno do 30. O que a gente vai fazer? Eu vou montar aqui o meu sistema, tá? De controle com o PID. O que eu vou precisar? Bom, vamos lá. Eu vou pegar um somador, que na verdade vai ser o subtrator, né? Eu vou tirar vou colocar aqui Ctrl Potente,
deixar assim, eu puxo aqui. Vou colocar esse aqui menos, certo? Eu vou tirar o TH0, então uma constante aqui. Eu vou tirar o TH0. Quando eu tiro o TH0, certo? Eu tenho aqui delta TI. Aí aqui eu vou pegar um outro desse e vou colocar o set point aqui, ó. Então vamos supor aqui, ó, vou oscilar em torno do θ, então o tempo eu vou colocar 25 e o valor final vai ser, eu vou colocar 5 graus, 5 vezes π sobre 180, tá? 5 graus. Aí aqui eu vou colocar o PID, certo? O PID está aqui, PID. A esse PID vai sair o que? O delta TE. O delta TE vou colocar mais barra, certo? Vai ser uma constante, que no caso é o TE0. E aí eu fecho aqui, tá? O que eu preciso agora? Sintonizar o meu sistema, certo? O ideal, tá ideal? Acho que tá ideal, tá? Ideal é melhor, tá? Aqui eu vou colocar KP, aqui eu vou colocar 1 sobre TI, tá? E aqui eu vou colocar TD. Deixa sem mesmo por enquanto, tá bom. Eu vou agora aplicar e calcular esses valores, tá? Vamos lá, Model Properties, vem aqui, agora vamos calcular a questão do modelo interno. Isso aqui eu fiz lá com vocês, a lógica, e eu vou só complementar aqui, tá? Vamos querer um lambda de 1, tá? Lambda de 1, tá? O que eu preciso aqui? Eu preciso do meu K, do meu tal e do meu zeta. K é igual a... O que vai ser esse K meu? Vai ser 1 sobre Km sobre cosseno θ. 1 sobre Km sobre cosseno θ0. Tá? Esse aqui é o K. Tá? O tal vai ser o que? Esse aqui é RT de Jm sobre Km cosseno θ. Jm sobre Km cosseno. Esse aqui, pessoal, tudo isso aqui eu fiz lá no nosso aqui embaixo, tá? A definição, esses valores aqui, eu estou usando esses cálculos aqui, ó. Estou aqui, eu fiz esse, agora eu estou aqui, ó, fiz esse, agora eu vou fazer esse aqui, tá? Então o zeta vai ser dm sobre km sobre cosseno θ0 sobre 2 sobre tal, certo? Aí com esses valores eu vou conseguir que o Kp vai ser 2 vezes zeta vezes tal por K por lambda, tá? O TI vai ser simplesmente 2 vezes zeta vezes
tal e o TD vai ser tal sobre 2 sobre zeta, tá? Basicamente isso, tá aqui, ó, tal sobre 2 sobre zeta, tá? Com esses valores, tá? Tudo certinho, tá? Eu vou aplicar a lógica, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha aqui. Então, vamos lá. Por que que aqui ficou legal e aqui não? Porque o delta θ 0 é 0. Então, aqui não atua a questão do P&D. Então, se isso não for problema para você, tá? Tudo bem. A partir daqui, aí atua. Aí aqui já é primeira ordem. Constante de primeira ordem com constante de tempo igual a 1. Tá? Então, de certa forma funcionou. Qual que é a aplicação disso aqui? Vamos supor que o seu pêndulo tem que ficar 30 graus. E aí o controle vai ser fino em torno de 30 graus. Certo? Então, aí o que acontece? Aqui tudo bem, porque quando você liga ele vai oscilar, mas depois ele vai ficar 30 graus. A partir dele a chegar em 30 graus, qualquer desvio que você der em torno de 30 graus vai ser esse tipo de variação. Na caso, se você vir aqui, falar, eu quero um lambda mais rápido, tá? Eu venho aqui e coloco 0.2. Ó, resposta rápida, tá? Se eu colocar aqui menos 5, ó, 25, tá? Eu vou colocar menos 10 para ficar mais coerente, tá? Para ficar mais esse menos 5, menos 10, que dá para você ver que vai dar certinho. Certo? Ó. 30 menos 10, 20. Tá? Ah, mas o meu ponto de equilíbrio é 0. Tudo bem, você vem aqui, Model Properties, certo? E aqui, quando seu θ0 é 0, certo? Você vai ver que ele já vai estabilizar, ele vai estar no 0, tá? 0 vai continuar no 0, e aí ele vai vir aqui no menos 10, certo? Então aqui, ó, não sei como não. Acho que não é aqui, não é aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse mesh style. Não, não é aqui não. Axis Properties aqui. Vou colocar 5. Ó, ele está 0, porque o ΔS não tem, o ponto de equilíbrio é 0, e aí ele vai certinho, em menos 10. Ele está oscilando em torno de 0. Tá? Então, esse é o procedimento, tá? Para você linearizar um pêndulo, tá? Que é uma coisa um pouco mais complexa, mas depois eu tenho um exemplo no Scilab que eu vou passar para vocês. Mas aqui é um exemplo no MATLAB, funcionando. Um detalhe aqui no Scilab, você não pode fazer esse tipo de automação, certo? Esse tipo de automação aqui, ou seja, toda vez que você mudar, você vai ter que calcular tudo, tá? Essa é a diferença do Scilab, tá? Então você não pode colocar valores, por exemplo, aqui você vai calcular um sobre o JM, aqui você vai colocar o DM, o KM está aqui, entendeu? Você vai fazer tudo certinho. E é isso, tá?
Então, terminamos a aula e até mais.